Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos discutir, em primeiro lugar, Deus decreta tudo o que acontece? Para boa parte das pessoas, sim. Para outras, não. O homem é que decide o que quer fazer e Deus fica esperando, aguardando a reação humana. Em segundo lugar, Deus muda de ideia? Deus desiste dos seus planos originais? Muita gente vai dizer, não, está escrito, eu, Senhor, não mudo. Deus é chamado de o eterno. Se ele é eterno, é porque, entre outras coisas, ele não muda ao longo do tempo, né? Não tem tempo para Deus, ele é o eterno agora. Mas, em algumas passagens da Bíblia, há circunstâncias que nos fazem pensar. Uma delas é a passagem que nós vamos examinar hoje, e você vai lê-la com atenção na matéria de abertura do Zeca, mas está lá no livro de Êxodo, capítulo 32. A certa altura da narrativa em que o povo de Israel está saindo do Egito em direção a Canaã, há lá uma série de problemas. Deus perde a paciência com o seu povo e desiste de Israel. Desiste. Não quero mais saber desse povo, vou exterminar, vou fazer outro. Propõe até que o novo povo seja feito a partir dos lombos de Moisés, tal. Mas se Deus decreta tudo o que acontece, essa queda de Israel estava decretada, ou pelo menos era conhecida por Deus antes. Segundo, se Deus não muda, por que ele quis desistir de Israel? Né? É mais ou menos assim, será que o Senhor é que nem a gente? Ou nós somos iguais a Ele? Né? Somos surpreendidos com determinadas circunstâncias as quais não esperávamos e com as quais não contávamos, e diante da nossa frustração, mudamos de ideia. Deus funciona assim ou Ele é completamente diferente de nós? E se Ele é diferente de nós, como explicar esse texto que nós vamos estudar em detalhes? Você tem a resposta? Eu não tenho, mas estou doido para conhecê-la. Vamos lá? Está no ar o Vejam Só. Olá, com alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus à Grade. Mais uma vez o Vejam Só vai dar a oportunidade a você de, a partir das Escrituras, a partir de um episódio narrado na Bíblia Sagrada, mais uma vez examinarmos as proposições teológicas para interpretarmos e conhecermos melhor a Deus, né? Quais são os limites dos seus decretos e qual é o limite da liberdade humana. Para falar sobre isso, nós trouxemos mais uma vez o reverendo Sérgio Lima, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e professor de teologia. Paz e graça, reverendo, tudo bem com o senhor? Paz e graça, Heber. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado mesmo. A Igreja Presbiteriana que o reverendo Sérgio pastoreia fica lá em Santo Amaro. Qual é o endereço, reverendo? Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, 289, entre as estações de metrô do Largo 13 e de Adolfo Pinheiro. Bem em Santo Amaro mesmo. Bem no centro de Santo Amaro, junto do Largo 13. Maravilha. E o senhor tem um curso de teologia pelo computador, né? Por extensão? A graça de Deus. Chama-se Instituto Reformado de São Paulo. institutoreformado.com.br. É um curso de teologia livre para membros de igreja, pessoas que têm um gosto por conhecer um pouquinho mais da teologia. Estamos Leandro Lima e eu, e alguns professores, Augusto, Zéber Campos Júnior e vários outros, Hermes Maia. E ali trabalhamos com alguns milhares de alunos pela internet. Que bênção. Muito obrigado pela presença do senhor. Agradecimento. Seja bem-vindo. Obrigado. Do outro lado, temos uma estreia. O pastor Maxwell Fajardo, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus. É sua estreia hoje, né? É minha estreia. Muito obrigado, pastor Maxwell, por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo, uma ótima estreia para o senhor. Primeira pergunta, a Igreja Assembleia de Deus, lá do Ministério de Perus, que o senhor pastoreia, fica onde? Bom, paz, graça, pastor Heber,
É uma satisfação poder estar aqui no programa Vejam Só. Nunca imaginava que me sentaria aqui nessa cadeira, né? E chegou esse dia, essa oportunidade. Uma satisfação. Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus Ministério de Perus, em Vila Perus. Eu não sou o pastor titular da igreja, mas congrego, faço parte da equipe pastoral da Igreja Assembleia de Deus em Vila Perus, lá na rua Rafael de Sandro, número 236, em Vila Perus. O senhor escreveu um livro recentemente sobre a história da Assembleia de Deus. Sim, eu faço parte da RELEP. A RELEP é a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais. É um grupo de pesquisadores, a maioria deles pentecostais, de diferentes países da América Latina, que estudam academicamente o pentecostalismo. Eu faço parte dessa rede e publiquei no ano passado a minha pesquisa de doutorado na área de História, sobre a história da Assembleia de Deus. Cadê o livro? O livro está aqui. Quando o senhor fala do livro, eu vou mostrar, tá? Sim. Esse é o resultado de 4 anos de pesquisas que nós fizemos a respeito da história da Igreja Assembleia de Deus, fruto da tese de doutorado defendida lá na Unesp de Assis, onde eu procuro estudar o porquê do crescimento da Assembleia de Deus em comparação às outras igrejas pentecostais, né? O que tem na Assembleia de Deus que permitiu que ela atingisse 12 milhões de membros em 100 anos de existência. E eu estudo esse processo sob o prisma não da teologia, mas da história. O senhor é formado em História ou em Sociologia? Sim, em História. Ah, muito bom. Seja muito bem-vindo duplamente, porque eu também tenho formação em História, né? E tenho uma certa rixa com os sociólogos que se propõem a escrever história. Eles escrevem ideologia, chamam de história, mas aqui não... Bom, esse é outro assunto. Vamos ver a matéria que apresenta o tema e a gente volta já com a discussão teológica de hoje, não sociológica. Vejam só. Temos sustentado enfaticamente, sendo ensinados, repassando isso, de que Deus não muda, falando sempre de seus decretos, de sua imutabilidade. Porém, existem alguns momentos da história bíblica que essa ideia parece ficar um tanto confusa. Primeiro, vamos conceituar essa ideia de decretos de Deus. Quando falamos isso, queremos dizer que os planos e desígnios pré-estabelecidos, perfeitos e imutáveis, por meio dos quais ele dirige soberanamente a história e realiza sua vontade em todo o universo, atingindo assim seus propósitos santos. Mas aí surge a nossa dúvida para o debate de hoje. Se Deus decreta tudo e não muda, por que ele pensou em desistir de Israel? Como está relatado na passagem lá de Êxodo 32. A leitura desses versículos irá nos ajudar na reflexão sobre o tema. Êxodo, capítulo 32, versículos 9 e 10. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que eu acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Feita a leitura, e com a pergunta do programa de hoje em mente, vamos fazer algumas reflexões. Temos, obviamente, algumas opções para a nossa resposta de hoje. Primeiro, Deus não muda. O que muda são as circunstâncias. Segundo, Deus muda. Afinal, Ele é Deus e pode ter vários planos em mente e mudar de ideia sempre que desejar. Por último, tudo já está decretado e nada muda. Nem Deus, nem as circunstâncias. Tudo, exatamente tudo, é plano de Deus. Explicar tudo isso nessa matéria de introdução seria impossível, mas alguns detalhes são importantes, como, por exemplo, a questão da linguagem chamada antropomórfica. Essa ferramenta serve para explicar o fato do autor do texto escrever de acordo com a sua perspectiva, da forma como ele vê a situação em questão, mesmo que isso não corresponda com a verdade. Um exemplo é a questão do sol, que Josué afirma que parou, quando sabemos que, na verdade, ele já está parado. Porém, de acordo com a perspectiva do escritor, foi isso que aconteceu.
Os detalhes de cada uma das posições teológicas teremos agora no decorrer do nosso debate. Porém, essas reflexões iniciais são importantes e você deve levá-las para o debate. Elas com certeza irão ajudar. O Vejam Só de hoje está apenas começando. O tema de hoje, mais uma vez, contrapõe as interpretações a respeito da doutrina de Deus, especialmente nas questões ligadas aos seus decretos. Quem está conosco é o reverendo Sérgio Lima, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá de Santo Amaro. Reverendo, na sua primeira fala, como é que o senhor responde isso? Se Deus já decretou tudo e não muda, por que ele quis desistir de Israel? Heber, para começar, quero cumprimentar o nosso querido Maxwell, que está aqui pela primeira vez, todos os seus amigos de longa data de programa, e dizer que é uma honra mesmo estar aqui e conversar contigo e com todos sobre esse tema. Acho que teríamos de começar dizendo que não é um tema fácil, é um tema dificílimo de se tratar e muitas heresias se desenvolveram a partir disso, porque nós estamos tratando de acordo com os limites que temos, de ações de Deus, né? E Deus não é homem como nós. Então, quando nós fazemos a análise do Senhor da Glória, nós o chamamos de Senhor da Glória de acordo com o que entendemos de glória, chamamos de Senhor de acordo com o que compreendemos sobre senhorio. E eu confesso a você que minha alma treme de pensar em alguma coisa que viesse a denegrir isso que é o Senhor da Glória. Então, começando aqui pela passagem, né, que é uma passagem muito rica de Deuteronômio 32, eu, quando fui convidado e fui estudar essa passagem, vi que o problema todo está em cima de uma expressão que é o verbo nakham, que aqui está traduzido por arrependeu-se, né? E é uma discussão grande, como pode se arrepender, né? Então abre espaço para propor que talvez o seu próprio plano não estivesse adequado. E eu queria começar pelo texto, para mais à frente pensar em linhas teológicas, porque a chave aqui é a conversa de Deus com Moisés, né? A oração de Moisés. E é muito comum se pensar que a oração de Moisés mudou a vontade de Deus, muito comum mesmo. O texto, olhando assim, é a primeira ideia que tem. Mas conversando com o reverendo Daniel Santos, que é doutor em Antigo Testamento, pós-doutor em Oxford, e vínhamos conversando sobre isso, né? E pensamos em uma coisa: as perguntas de Moisés, as orações de Moisés foram: Senhor, apaga a tua ira, não acende a tua ira. Depois, outra oração: não destrua o teu povo. E a terceira oração: lembra-te do pacto. O Senhor falou isso para Abraão, Isaac e Jacó e tudo mais, né? E a rigor, Heber, a rigor, Deus não apagou a sua ira, destruiu o povo e cumpriu sua promessa a Abraão, Isaac e Jacó, não porque Moisés pediu, mas porque ele havia dito antes que faria isso. Então, é como se Deus tivesse uma compaixão muito grande daquele povo, mas a rigor, este povo morreu no deserto. Ele disse: jurei na minha ira, não entrarão no descanso, e cumpriu. Ou seja, não atendeu a oração de Moisés. Ele nesse ato, na verdade, demonstrou que, de acordo com as 3 linhas que estão no programa, realmente nada foge ao seu propósito, nem fatos e nem pessoas. A rigor, o Senhor no seu trono reina absolutamente, como ele disse, e depois Paulo reafirmou: eu narro o fim desde o começo. Isso, é claro, não é uma expressão muito simpática, mas isso é o reinado absoluto do Deus da glória, que decreta até mesmo aquilo que para o homem seria
uma negação da sua vontade até então. Então, eu quero começar com isso, com uma linha de raciocínio para dizer que Deus naquele momento falava com um mediador, que era Moisés, conversava antropomorficamente, Moisés participava, chegou a orar e a interceder por coisas que eram significativas, mas que ele mesmo não cumpriu. O Moisés, depois da conversa que teve ali com Deus, ele desce e o povo está com o bezerro de ouro. Aí o texto diz, Moisés acendeu a sua ira, destruiu o povo, tudo que ele pediu para Deus não fazer, ele fez, né? E não agiu com a misericórdia que ele pediu. Tenha misericórdia, Deus. Então, eu queria começar assim, dizendo que a minha defesa vai ser nessa linha. O Senhor Todo-Poderoso tem nos seus propósitos, decretos secretos, eternos, toda a sua vontade. E tudo vai acontecer como Ele quer. Muito bem. Quanto tempo tem ainda nesse bloco, Angélica? Nós estamos recebendo o pastor Maxwell Fajardo, da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Perus. Qual vai ser a posição que o senhor vai defender, pastor? Bom, como disse o nosso companheiro, é um texto bastante difícil, mas, por outro lado, eu considero um texto bastante empolgante, não é? Nos leva assim, para essa história, esse diálogo entre Deus e Moisés, porque é Deus se revelando para a nação de Israel. E talvez esse texto nos choque, porque nós vemos em Deus algumas coisas que nós não esperaríamos ver, não é? Mas, enfim, respondendo aqui a pergunta, se Deus já decreta tudo e não muda, por que Ele quis desistir de Israel? Então, eu gostaria de ir numa linha um pouco diferente do que o pastor colocou, primeiro falando sobre a questão do decreto. O que seria o decreto? O decreto é uma decisão tomada por uma instituição soberana, no caso Deus, e que não pode ser alterado. Deus é soberano, ou seja, Ele está sobre todas as coisas, e são coisas que Ele decidiu e que não alteraria. Qual é o principal decreto de Deus? O principal decreto de Deus é que a humanidade seria salva por intermédio do sacrifício de seu Filho. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Isso está decretado, né? Diz lá no livro de Atos dos Apóstolos que não há outro nome embaixo do céu pelo qual importa que devamos ser salvos. Isso está decretado antes da fundação do mundo. Quer dizer, esse é o decreto de Deus e não tem como alterar. O mundo seria salvo por intermédio do sacrifício de Cristo. Para cumprir esse decreto, Deus criou um plano. E fazia parte desse plano a nação de Israel. Deus criou um povo para que deste povo viesse o Salvador no mundo. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12, diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É essa a ideia, eu vou criar um povo para que deste povo saia a salvação, venha a bênção para toda a terra. Então, por isso que é tão importante a história de Israel no Antigo Testamento, né? Quando nós lemos sobre Israel no Antigo Testamento, o que está apontado lá na frente é o propósito de salvar a humanidade. Israel é esse meio pelo qual a humanidade seria salva. E esse é o principal decreto de Deus. E esse texto não coloca esse decreto em xeque. Por quê? Independente do que acontecesse com Israel nesse diálogo entre Deus e Moisés, o decreto continuaria valendo. A salvação continuaria vindo por Cristo. E também, uma questão importante, a promessa que Deus fez a Abraão, que dele viria esse caminho, né, da descendência dele viria o Salvador, ou seja, em ti serão benditas todas as famílias da terra, isso também continuaria. Porque a proposta que Deus faz aqui para Moisés é que dele Deus faria um novo povo. Olha, eu consumo, destruo esse povo, de ti, de você, farei uma nova nação. Ora, Moisés era descendente de Abraão. Ou seja, a promessa de Deus para Abraão continuaria valendo, seria descendência de Abraão da mesma forma. Então, eu entendo que a relação de Deus com o povo de Israel, nesse caso, não alteraria o plano original. Essa é a primeira questão. Segunda questão, quando Deus propõe para Moisés que destruiria o povo, Deus apenas está fazendo aquilo que ele já disse que faria. Porque em Êxodo 19, versículo 5 e versículo 6... é quando Deus estabelece a aliança com os israelitas.
Está bem claro lá no versículo 5, versículo 6 de Êxodo 19, que é um capítulo antes dos 10 mandamentos. Deus diz o seguinte: olha, vocês serão o meu povo, vocês serão a minha propriedade particular, se diligentemente ouvirdes os meus mandamentos, me obedecerem, enfim. Ou seja, qual era a condição para que aquele povo fosse o povo de Deus? Obedecer a Deus. E aqui o que Deus faz é dizer para Moisés. Por isso que Deus chega para Moisés e diz: olha, o teu povo, que você tirou lá do Egito, tá fazendo lá o que não deve, se revoltou, é um povo de dura serviço. Dá a impressão que Deus está se esquivando, né? O teu povo, não é mais meu povo. O que Deus está fazendo é dizendo para Moisés: olha, deixou de ser meu povo, porque eu fiz uma aliança, eles não cumpriram a parte deles na aliança. Então o que Deus está propondo para Moisés é o seguinte: olha, eu vou ser justo. Diante do que o povo fez, se for levar, né, a cumprir a aliança, o acordo que nós fizemos, lá no capítulo 19, o povo tem que ser destruído. Então não é que Deus está mudando, não é que Deus está se arrependendo. Deus está apresentando a Moisés a consequência daquilo próprio que ele determinou lá em Êxodo 19. Mais 2 pontos nessa palavra inicial. Então, eu concordo com o primeiro ponto de vista que foi colocado lá na matéria. Parece que as circunstâncias mudam, mas Deus já previu isso desde o início, porque já colocou essa condicional quando a aliança foi feita lá. E o terceiro ponto que a gente tem que deixar aí bem claro, o sentido geral do texto, né? O texto está dando destaque, como o pastor colocou, para esta intercessão de Moisés. Deus está provando o coração de Moisés, dando a oportunidade para que Moisés demonstrasse o seu amor para aquele povo. Tanto é que Deus fala para Moisés: Moisés, deixa-me ir destruir o povo. Deus não fala: eu vou lá destruir. Parece que ele convida Moisés para participar daquela decisão. Deixa eu ir, Moisés. É como se Deus dissesse: Moisés, o que você acha? Devo ir? Não devo ir? Deus está provando ali o coração de Moisés. E Moisés, o que eu acho muito bonito aqui nesse texto, Moisés é alguém do povo, hebreu, mas que não participou do pecado do povo. Nesse sentido, ele é inclusive um tipo de Cristo, né? Alguém que é igual ao povo, mas que não participou do pecado do povo e que pode interceder pelo povo, né? Nesse sentido, essa passagem está tipologicamente, inclusive, apontando para o Cristo, que assumiu a forma humana, mas não participou do nosso pecado. E a última questão, que eu acho que poderá ser melhor colocada no decorrer aí do programa, é com relação aos termos que são usados, essa linguagem até difícil de falar, né? Antropomórfica, que é utilizada aqui no texto, né? Parece que Deus se arrependeu. Moisés fala para Deus se lembrar, né? Dá a impressão que Deus esquece das coisas, Deus é esquecido, né? Uhum. Então, essas questões eu acredito que poderão ser melhor abordadas aí no decorrer do programa. A gente vai para o intervalo, voltamos já com Quem Assiste ao Vejam Só, e também com a enquete e outras características do tema de hoje. Voltamos já. Esse momento é muito legal porque a gente fica conhecendo a nossa audiência. Faça sua foto, faça seu vídeo, poste no facebook.com/programa Vejam Só para concorrer ao brinde, uma diária de final de semana numa pousada na praia Praia Fortaleza, lá em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Uma bênção, 80 metros da praia fica essa pousada. Linda, maravilhosa, que inclusive dá desconto para os pastores, tá? É só entrar em contato lá. O telefone está aí na tela para você. Vamos ver as fotos de hoje. A primeira foto de hoje é aqui no Jardim Miriam, na capital paulista. Nós temos o diácono Givanildo e quem fotografou foi a Valdinélia. Valeu, Valdinélia, obrigado pelo seu trabalho. Um abraço ao Givanildo. E tanto a Valdinélia quanto o Givanildo são nossos convidados para assistir a gravação ao vivo aqui, já que mora em São Paulo, né? Lá no Jardim Miriam, perto de Abaquara. Seu Mauro morava lá, né? Pertinho. É só entrar em contato com o Rafael, viu, o Valdinélia? Vamos para a capital do Ceará, em Fortaleza, o Fernando Palhano assiste ao Vejam Só. Ô, Fernando, Deus abençoe você. Obrigado pela sua audiência. Tenho tanta saudade de Fortaleza. Eu estive aí uma vez só, há muitos anos atrás, uns, 25, 27 anos atrás. Foi muito, muito bom. Preciso voltar lá. No Guarujá, litoral de São Paulo,
nós temos o Marco, que assiste ao programa, esse jovem aí, né? No Guarujá, é um lugar importante, né? Ficou famoso, tem gente disputando triplex por lá e tal, uma bênção. Agora para o Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, o Roberto Carlos, e quem fotografou foi a esposa Noeli. Né? Valeu, Roberto, obrigado pela sua audiência, e a Noeli, um abraço para ela. Tomara que o Roberto Carlos tenha fotografado a Noeli em outro momento, né? E a última foto de hoje é de Ourinhos, aqui no interior de São Paulo, perto da divisa com o Paraná. O Anderson Rodrigues assiste ao Vejam Só. Só que o Anderson quase não apareceu, né? A gente precisa... Ô, Anderson, faz outra foto com a luz acesa aí, porque senão a luz da TV ela é muito mais forte que a luz ambiente e ela, se você iluminar mais o ambiente, ela eclipsou você. Bom, vamos para a nossa enquete. Nós temos uma enquete publicada no Facebook, que é um pouquinho diferente das que a gente faz todo dia, né? Vamos lá. Você crê que Deus já decretou tudo o que irá acontecer ou há espaço para a livre escolha humana? Primeira resposta, Deus decretou tudo. Segunda resposta, temos livre escolha. Vamos ver qual vai ser a opção vencedora ao final dessa edição do programa, né? Reverendo Sérgio Lima, Deus já decretou tudo ou há espaço para a liberdade humana? Tem pegadinha sempre por trás de perguntas assim, né? Mas quando a gente estuda os decretos, a gente também compreende, tem que fazer uma pequena separação no estudo dos decretos, né? Existe um conjunto de decretos que são decretos secretos de Deus, que Deus não presta conta ao homem, que é como o pastor Maxwell falou, né? E nós concordamos na mesma linha de raciocínio. Deus, ele presta conta a si mesmo. Então, ele tudo fez, tudo faz, pela sua onipotência, pela sua onisciência, pela sua onipresença. E estes decretos secretos de Deus, eles fazem parte do plano imutável, intocável, que é por onde nós estamos começando, né? E este conjunto, então, não há o que mudar. Deus não pensa de maneira sucessória como o homem, né? Assim, Deus pensa de maneira simultânea. E na simultaneidade dos pensamentos de Deus, você citou na abertura do programa, na eternidade não tinha tempo, não tinha relógio lá. Então, Deus decretou tudo, absolutamente tudo, dentro do seu conselho, do conselho secreto da sua vontade. E a Bíblia cita isso várias vezes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Paulo é o maior defensor. Propósito eterno de Deus, ele teve tudo nos seus propósitos, nada foge ao querer de Deus, tal. Contudo, existe uma condição de nós, homens, entendermos também que Deus tem um plano que passa pela sua Escritura, que passa pela sua orientação e que é a sua vontade revelada. Então, ao mesmo tempo que Deus tem na secretude do seu saber e conhecer e poder, o seu plano completo, ele instrumentaliza esse plano através das Escrituras para que nós conheçamos, nós pobres mortais, mas é o que ele fez na sua bondade e misericórdia. Vejam como é que eu planejei a vida de vocês. E isso passa pelas Escrituras. Então, algumas vezes, e para Deus vir e falar conosco, dá um trabalho, viu? Dá um trabalho porque ele precisou teofanicamente vir e conversar com o homem, às vezes fazer perguntas que parece, mas Deus não sabia? Por exemplo, uma das primeiras perguntas que Deus faz é: onde está você, Adão? É a pergunta depois da queda. Olha, se a gente quiser humanamente questionar isso, a gente vai dizer assim: que é isso, Deus? O Senhor podia chegar e dar um susto em Adão, né? Mas por que ele faz essa pergunta? Porque, como nós já falamos no começo, assim como ele vai provando o homem o tempo inteiro, assim como ele provou Moisés, ele provou também Adão. Ele queria que Adão saísse de lá da forma como estava para reconhecer o que ele tinha feito. Então,
Eu tenho que dizer que a resposta é sim e não, porque ela é sim para a sua pergunta. Deus decretou tudo tudo está no bojo do plano de Deus. Nada foge aos seus propósitos, Ele reina absolutamente e tudo e absolutamente todos estão dentro desse plano. Contudo, existe a sua relação, por exemplo, com a livre agência. A relação que as pessoas têm com a condição a condição de tomarem decisões a favor ou contrariamente à sua natureza. Então, no campo da livre agência, no campo da livre ação, nós somos agentes livres, né? Não pode se negar a agência livre. Contudo, ainda assim na agência livre, e eu volto e fecho, contudo na agência livre, a agência livre do ano é protocolo ipsis literis da vontade de Deus. Daqui a pouco a gente vai explorar um pouco mais esse conceito, né? Mas antes eu quero ouvir o pastor Maxwell Fajardo, da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Perus. Deus decretou tudo ou tem espaço para a liberdade humana, pastor? Bom, eu acho que existe uma distância muito tênue entre a soberania de Deus e a liberdade humana. E, como o pastor colocou, é muito difícil para nós podermos entender, né, os planos de Deus, os propósitos de Deus, dada a sua soberania, dada a sua grandeza. E nós temos várias histórias bíblicas que vão trabalhar com essas duas questões, né? Até que ponto é Deus que determinou e até que ponto somos nós que somos responsáveis. Eu acho que essa passagem é onde isso acontece. Deus mostra aqui para Moisés, olha, eu fiz um plano com esse povo, fiz uma aliança com esse povo, lá atrás esse povo aceitou a minha aliança, mas agora, quando é a hora deles assumirem a responsabilidade, na primeira oportunidade que tiveram, eles deram as costas para mim e foram adorar o bezerro de ouro. Deus chama o povo à responsabilidade. É como se Deus estivesse falando ali para o povo, olha, é o meu plano, mas vocês fazem parte do meu plano e vocês precisam ser responsáveis por isso. Então, é uma linha bastante tênue. Quando se fala a respeito de Deus ter decretado e, ao mesmo tempo, onde entra a nossa responsabilidade, eu me lembro da história de José, do Egito, aquela clássica passagem onde acontece tudo o que acontece, e aí José diz, olha, fala para os seus irmãos, não se preocupem, porque Deus transformou o mal em bem. E eu fico pensando nessa passagem, até que ponto foi a maldade dos irmãos de Moisés e até que ponto foi Deus usando essa maldade dos irmãos de Moisés e transformando em algo bom? Eu acho que nós não temos condições de dizer, até aqui foi os irmãos de Moisés que quiseram, né? Daqui para frente foi Deus que usou essa situação. O que nós podemos dizer é que porque acho que o grande problema, quando se discute tudo isso, é porque nós, quando entra essa questão da escolha humana, normalmente o ser humano não escolhe direito, né? Como foi aqui o caso. E aí que parece que complica toda a situação. Mas o que a Bíblia nos ensina, e eu acho que esse texto mostra isso bem claro para nós, que mesmo quando o homem usa de maneira equivocada, usa mal a responsabilidade que Deus colocou para ele, né? O livre-arbítrio que Deus colocou na mão dele, isso não é um impedimento para que o plano de Deus, maior de Deus acontecesse. Quer dizer, o povo de Israel aqui falhou, e se Deus não pudesse mais contar com a nação de Israel, mesmo assim o seu plano prosseguiria. Então eu entendo dessa forma, nunca, por mais que eu acredito que Deus tenha dado para nós o livre-arbítrio, nunca esse livre-arbítrio que Deus deu para nós vai ser um impedimento para o propósito maior que ele cometeu, e que ele planejou. E é isso que José entende lá no final da história, né? Deus transformou o mal de vocês em bem, ou seja, o fato de vocês serem maus, o fato de vocês terem estragado a minha vida, não foi um impedimento para que Deus continuasse sendo bom. Ele usou isso a seu favor. Usou o coração de Faraó, que é outra discussão toda, né? O coração endurecido de Faraó, e enfim, eu penso isso. Eu acho que existe essa distância tênue entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, mas nunca essa responsabilidade humana vai ser um empecilho para que Deus cumpra os seus propósitos maiores. Vou ter que espremer isso depois, já. Vamos lá, os nossos telespectadores e as nossas telespectadoras
podem usar o Facebook para publicar os seus comentários. E alguns deles a gente consegue ler aqui, obviamente, os comentários que já estavam lá quando o programa foi gravado, né? O Fernando Nascimento diz assim: há espaço para a escolha humana, pois é plano de Deus capacitar o homem para que, pela sabedoria divina, saiba discernir entre o certo e o errado. A vontade de Deus é soberana e ninguém pode frustrar o decreto divino. Porém, cabe a cada um de nós decidir o que queremos da vida, aceitar Jesus como Senhor e Salvador ou não. Isso é o que selará nosso destino. Então, o Fernando diz que existe espaço para a escolha humana. Existe esse espaço, reverendo? O homem, na sua livre agência, se ele como o agente livre que é criado, não é um robô, né? O homem, ele tem a liberdade para agir de acordo com a sua natureza. Então, o espaço que existe para a nossa livre ação, aos nossos olhos, parece que é nossa liberdade. Só que isso da parte de Deus é a liberdade que Deus dá. Então, uma coisa é o filho dentro da minha casa, entrar na fechadura, abrir a porta, né, rodar a fechadura, entrar e falar: estou na minha casa. Mas quando eu entro logo atrás, ele sabe que ele está na casa dele, porque eu estou ali com ele, porque ele mora comigo. Então, assim é a noção de liberdade que o homem tem. O homem, ele diz assim: ó, é minha casa, e eu tiro o sapato na sala e tal. Mas sempre tem o pai que diz: olha, não é na sala que o sapato fica, filho, é lá na sapataria, na sapateira. Eu acho que é nessa linha. Tudo aquilo que às vezes para nós nos parece um direito adquirido do código de direito do crente, é para o Senhor um ato de misericórdia, é para o Senhor um ato da sua bondade, da sua generosidade. Só que este homem, ele não sai de diante dos olhos do Senhor, que tudo veem e que a tudo assistem. Então, o homem, ele é livre nas suas ações, mas as suas ações estão dentro dos propósitos de Deus. Porque se uma ação fugir a este propósito de Deus, isso destrona o soberano. Isso faz com que parte do reinado eterno de Deus esteja obscurecido. E não parece haver isso nem mesmo com o inferno. Lutero dizia que o diabo era diabo de Deus. Mas tem alguém na história que poderia demonstrar mais independência da vontade de Deus do que o diabo? Porque ele é um opositor, né? Mas veja como Deus trata com o diabo na lida com Jó. Rapaz, o diabo é muito limitadinho, porque ele não tem como ir além da vontade de Deus. Nós vamos ter um tema sobre isso, sobre o diabo, inclusive, não em relação a Jó, mas em relação a Jesus. Se o diabo já sabia que ia ser derrotado, por que ele vai tentar Jesus e tal? Vai ser logo, né, Angélica? Logo. Semana que vem nós vamos falar disso. Agora, na terça-feira que vem, né? Bom, deixa eu perguntar aqui, o pastor Maxwell, essa questão da liberdade humana nos termos que o reverendo colocou, o senhor concorda ou o senhor dá mais espaço para a liberdade humana? Sim, eu concordo em linhas gerais com o que o reverendo colocou, mas acredito que há um espaço maior para a liberdade humana. Tanto é que eu acho que é isso que salta aos nossos olhos nesse texto aqui de Êxodo 32. Nos espanta, porque parece que Deus coloca, inclusive, toda a responsabilidade ali sobre Moisés. Moisés, e aí? Começa quando ele fala assim: o seu povo, Moisés. O seu povo. E Moisés diz: não, é o teu povo, né? Quer dizer, a aliança deve ser mantida. Parece quando o moleque apronta, né? E a mãe chega para o pai e fala assim: você viu o que o seu filho fez? Pois é. E eu penso que em todo momento, Deus, ele... Eu não acho, quando a gente fala que Deus dá a responsabilidade para nós, eu não quero afirmar com isso que Deus perca o controle de tudo, ou que entregue tudo nas nossas mãos.
Eu acredito que sim, como eu disse anteriormente, os propósitos gerais de Deus continuarão. Mesmo se Israel tivesse falhado, como falhou diversas vezes, né? O próprio reverendo colocou que Deus destruiu esse povo, né? Só o Caleb e Josué que entraram na Terra Prometida, o que Deus falou aqui aconteceu. Quer dizer, Deus mostrando, olha, mesmo que o povo não entender, não compreender, não cumprir o seu propósito, o que eu quero que aconteça, vai acontecer, não é? Quer dizer, eles não usaram bem a liberdade que tinham. Então não tem liberdade, pastor. Se vai acontecer o que Deus quer, então não Sim, tem. veja, do ponto de vista de Deus, quer dizer, o que Deus determinou acontece. Agora, do meu ponto de vista, eu posso escolher estar debaixo disso que Deus colocou ou não. Quer dizer, o povo poderia... Eu escolho não estar. Veja, eu penso o seguinte, Deus queria que esse povo, esse mesmo povo que saiu lá do Egito, chegasse na Terra Prometida. Não era o plano original que eles ficassem 40 anos no deserto, não entendo dessa forma. Quer dizer, mas de qualquer forma o plano geral aconteceu. Qual foi o plano geral? Dessa descendência veio o Messias. Quer dizer, se eu sou um dos israelitas que saiu lá do Egito, tivesse obedecido a Deus, se eu fosse Caleb, por exemplo, eu sou Caleb, eu obedeci a Deus, para mim eu usei a minha liberdade, para mim realizou, agora no geral não realizou, né? Quer dizer, o plano geral vai acontecer, agora individualmente eu posso estar dentro desse plano ou não estar dentro desse plano. Aí sou eu que escolho ou é Deus que escolhe? Aí sou eu que escolho. O geral foi Deus quem planejou. Eu entendi. Isso. Então, Caleb foi fiel porque Caleb decidiu ser fiel ou porque Deus queria que Caleb fosse fiel? Caleb escolheu ser fiel. Bom, o reverendo eu já sei que vai dizer que Caleb escolheu ser fiel porque ele tinha sido escolhido por Deus, não é verdade? Olha, até as nossas camisas estão da mesma cor porque Deus predestinou. Pronto. Então, imagine não se foi livre escolha nossa. Camisas, imagine com Caleb e Josué. Tá certo. Maiana Santos, acho que se não tivéssemos livre-arbítrio, Eva não teria cometido pecado. Deus teria feito ela não pecar. Acredito que se ela pecou, foi escolha dela, mesmo que ela tenha sido influenciada. Deus sabe de tudo o que vai acontecer, mas creio que temos certas liberdades de escolha. Essa é a minha opinião. Aí que tá, Maiana. Eva tinha livre-arbítrio, com certeza. Está dizendo que, aliás, ela não deveria ter tido, porque aí não teria dado nada errado. Mas ela tinha livre-arbítrio. A questão é, esse livre-arbítrio continua ou ele ficou confinado a Adão e Eva? Reverendo? Sem dúvida nenhuma, esse foi perdido. E graças a Deus que foi perdido. Porque ao ser perdido esse arbítrio que Eva e também Adão tiveram, Cristo arbitra hoje a nossa vida. Então, graças a Deus, nós não arbitramos, não temos mais o livre-arbítrio. Por isso que a gente estuda a diferença entre livre-arbítrio e livre-agência, para dizer que o livre-arbítrio seria a hipotética condição que o homem tem de decidir contra a sua natureza. E a livre-agência é o homem decidindo de acordo com a sua natureza, né? Então, a perda do livre-arbítrio, veja como é a questão da liberdade do homem. O homem diz assim, eu perdi o livre-arbítrio, imagina, eu quero manter o livre-arbítrio. Só que a perda do livre-arbítrio é a proteção para o homem. Mas tenho certeza que a irmãzinha e outros pensam assim, não, eu não quero perder, eu quero ter o direito de escolher. Mas o pastor disse agora há pouco, o problema é quando a gente escolhe mal. Deus sabia disso, Deus sabe disso. Deus sabe que somos humanos. Então, com a perda do livre-arbítrio de Adão e de Eva, o arbitrar da nossa salvação agora repousa sobre Cristo, que é para que não possamos perder o que ganhamos, porque se a salvação depender de nós, se a manutenção dela depender de nós, a gente vai perder, não tem um que consiga sustentar. Graças a Deus, então, o Senhor planejou que o arbítrio, ou seja, a salvação, ela fique sobre Jesus. Agora, nós temos a livre-agência, mas a nossa livre-agência, ela não tem capacidade de salvar-se ou dessalvar-se. Porque o ato da salvação é um ato único de Deus, unilateral, que é o que Paulo diz, o Senhor vos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quer dizer, ninguém conhece esse caminho de volta, ninguém vai para o império das trevas, não sabemos como fazer essa trilha de volta. Teríamos que ter livre-arbítrio para isso, mas
É assim que o Senhor Jesus diz, não, aqueles que o Pai me deu, não lanço fora, são meus. Tudo isso para dizer, e ajudar a responder a irmã. O livre-arbítrio que Adão e que Eva tiveram, realmente foi mal usado, como o pastor falou. E graças a Deus não temos mais esse, porque a nossa proteção está em Cristo. Toda a preservação e salvação está em Cristo. E nunca mais teremos livre-arbítrio, graças a Deus. E eu gostaria muito, em nome de Jesus, falar aqui para o povo de língua portuguesa, abandona esse negócio de querer ter livre-arbítrio, abandona esse negócio de querer ter liberdade. Está pedindo maldição para si. Não se conhece, não? Porque se conhecesse, e se talvez não se conhece, admitir-se o conhecimento, diria, olha, talvez eu não saiba gerenciar isso bem. Entrega o caminho ao Senhor, é o que diz o Salmo, e entregue como está pela salvação, descansa em Jesus, exercita a fé em Jesus, não em você. A gente vai para o intervalo, voltamos já com Vejam Só. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Faz tempo que eu não falo do blog, né? Não sei se você conhece o nosso trabalho, ebercocarelli.blogspot.com.br. O Cocarelli é um L só, tá? ebercocarelli.blogspot.com.br. O meu tem BR, que eu sou nacionalista. Você vai encontrar artigos escritos e também sermões gravados em áudio com ilustrações visuais muito bonitas, e também você tem vídeos onde eu gravo as minhas opiniões que eu não ponho aqui no programa, vídeos de 3 minutos ou 4 sobre inúmeros assuntos, inclusive gravei um sobre o direito de greve, né? Esse ano é ano de eleição, vai ter greve, manifestação para todo lado. Ontem mesmo nós tivemos manifestação dos professores e tudo. E o crente, como é que ele se porta diante dessa situação? Por exemplo, se eu sou professor, todo mundo está entrando em greve e vamos reivindicar que a nossa aposentadoria não seja mexida. Como eu posso ir, não posso, que tipo de limites existem nas paralisações e etc. Do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista da fé. Tem algumas coisas que eu tenho certeza vão surpreender muita gente. Acompanhe lá, tá bom? Bem, o tema de hoje tem a ver com Deus querer desistir de Israel. O João Antônio Machado, ele publicou lá no nosso Facebook, no que se trata de escolhas que não envolvem a salvação, temos liberdade. No que se trata de escolhas que não envolvem a salvação, temos liberdade. Mas escolhas sobre o bem e o mal, de forma salvífica, se não for Deus a nos chamar e ter nos escolhido antes da fundação do mundo, estaríamos indo a passos largos para o inferno. O senhor concorda, pastor Maxwell? Bom, vamos lá então. Deixa eu ver se eu consigo ser claro aqui na minha resposta. Vou voltar aqui, usar o texto aqui como exemplo, de Êxodo 32. Eu entendo que aqui o povo de Israel teve liberdade. Deus deu total liberdade para o povo. Só que o texto nos ensina que o povo escolheu mal esta liberdade. E eu entendo que o livre-arbítrio que Deus dá para nós é justamente isso. Nós podemos escolher entre a bênção de Deus ou não, entre nos aproximarmos de Deus ou não. Mas a pessoa que usa o seu livre-arbítrio corretamente, ele vai chegar à conclusão de que se ele continuar vivendo de acordo com a sua vontade, ele será condenado, né? Inclusive, esse é o propósito de Deus, em entregar a lei. A lei serviu, em certo sentido, para mostrar que ninguém conseguiria agradar a Deus pelos seus próprios atos. Se não fosse a intervenção divina, né, em nosso favor, a graça, a misericórdia de Deus, como aconteceu aqui nesse texto, que esse texto mostra exatamente isso, se o povo fizer exatamente o que ele quer, ele vai ser destruído. Tem que ter alguém intercedendo pelo povo para que a minha graça, né, para que a graça de Deus se manifeste e o povo consiga cumprir o meu propósito. Então, quando eu digo que nós temos essa liberdade de escolher ou não, né, inclusive com relação à nossa salvação, se eu escolho estar debaixo da bênção de Deus, se eu escolho obedecer a Deus, a conclusão que eu vou chegar é que eu não consigo agradar a Deus
pelos meus próprios méritos, né? Então, o livre-arbítrio é uma forma que Deus nos dá para nós percebermos que nós não conseguimos por nós mesmos e entregarmos o comando da nossa vida a Deus. E nesse sentido, eu concordo plenamente com o que o reverendo aqui colocou. Nosso livre-arbítrio sempre vai ser usado de forma errada, nesse sentido. Se a gente for dar vazão ao que a gente quer, a gente vai ser condenado. Em termos de salvação, sim, mas o reverendo disse que a cor da camisa que vocês escolheram foi determinada por Deus. O João Antônio está dizendo, não tem nada a ver com salvação, então isso foi você que escolheu e ele também, e nós estamos diante de uma coincidência. É assim? Sim. Eu acredito nisso. Foi livre escolha minha. Deus não teve nada a ver com isso? Não acredito que tenha. Por quê? Também não acredito que isso possa acontecer em 100% dos casos. Pode acontecer que alguma coisa que ocorra lá no meu cotidiano, Deus interfira para que eu não haja daquela forma. Não vou dizer que Deus não participa de nada das coisas pequenas do meu cotidiano ou não. É aquilo que eu falei lá da história de José. A gente não consegue dizer até que ponto é Deus agindo, até que ponto sou eu agindo. Até porque Deus nem sempre age na nossa vida de uma forma, como que eu posso dizer? De uma forma visível, evidente. Muitas vezes Deus está agindo, nós não percebemos. Então, às vezes Deus age e eu não percebi que Deus agiu. Mas aí não dá para saber quando é qual e tal, então é melhor usar a solução do pastor. É sempre, acabou. Não é? Eu prefiro, com todo o cuidado e, claro, todo o respeito a opiniões contrárias, mas eu gostaria de levar o aspecto para a questão teológica. O problema do livre-arbítrio, e inclusive o problema até mesmo da livre-agência, é que com a queda nada ficou bem, sabe? Inclusive, a perda do livre-arbítrio, ela faz parte do peso do pecado original. Depois da queda, o nosso coração natural não está mais inclinado para Deus. Então, é muito difícil defender que depois da queda, a não ser que a gente negue a queda, né? Mas é muito difícil, numa teologia séria mínima, defender conceitos que não sejam criação, queda e redenção. Então, se pressupondo a existência da queda, essa queda foi uma avariação terrível. Não sobrou nada de bom no homem. Então, infelizmente, o homem só consegue passar a tomar algumas decisões que sejam decisões propícias à vontade de Deus a partir da ordem salutis, que é quando Paulo diz em Romanos 8,30, aqueles a quem predestinou, a estes chamou, a estes então converteu, a estes está santificando, embora Paulo usa tudo no passado para dizer, veja o que Deus já fez tudo, veja como Deus fez tudo, né? Paulo usa a sequência de verbos todas no auristo, que é para dizer, aconteceu, já fez. Agora, a gente vai conhecendo isso com o passar do tempo. E às vezes, agora, um pensamento pastoral. Eu gostaria de orientar o povo evangélico brasileiro a acreditar na soberania de Deus, a crer na soberania de Deus, para que sua alma não fique em ansiedade o tempo inteiro e para que quando as coisas venham a acontecer, que o povo de Deus se compreenda dentro dos cuidados de Deus, para que o povo de Deus não queira defender diante de Deus uma qualidade dele. A qualidade maior nossa é a salvação que o Senhor Jesus Cristo deu e só por isso, só por Jesus, a gente consegue agradar ao Senhor e voltar a ter com o Senhor a relação com Deus, a relação com o nosso próximo e a relação com a existência. Então, o meu ponto é que é melhor entender que tudo e absolutamente está nas mãos de Deus para que nossa alma descanse. Eu temo, e eu finalizo com isso, eu temo que muito do que se defende em favor de condições do homem seja uma evidência de dúvida, de fé mesmo no Senhor, de toda graça, de toda glória, de toda honra, de toda dignidade e de toda adoração. A disputa do homem com Deus é, Senhor, eu sei também, eu tenho pouco de Ti, eu tenho dos Teus pensamentos. Olha, todas as vezes que o homem quis se levantar para defender-se de alguma maneira, o Senhor sempre colocou o homem no seu lugar. Bom, inclusive com Jó. Inclusive com Jó. Vamos lá. O nosso querido Zeca foi à Cretolândia
e levou o tema de hoje lá. Vamos ver. Se Deus decreta todas as coisas e Deus não muda, ele é imutável. Como é que a gente explica que ele tirou o povo do Egito e depois mandou Moisés sair do meio do povo, que ele ia matar todo mundo lá? Olha, querido, na verdade Deus não muda, mas cada um recebe aquilo conforme ser obediente ou não. Até onde eu sei, o próprio Moisés, ele orou a Deus 3 vezes, pedindo que ele queria entrar na terra prometida e Deus não atendeu. Então, o que eu posso entender é que o resultado disso foi a desobediência do povo de Deus com o próprio Deus. Deus ia matar o povo, mas não porque ele tivesse mudado um decreto, mas foi uma consequência da desobediência do povo, da rebeldia, né? Então aí Deus mudou, mas por causa do comportamento do povo. Ele não muda realmente a sua santidade, os seus padrões, mas ele mudou um decreto porque o povo se comportou de maneira inadequada. O povo rebelde, ele queria um outro povo, né? Então, aqueles que murmuravam, Jesus tirava, não servia. Que bom, né? Nós somos tão diferentes, os crentes não são rebeldes, os crentes não murmuram. É uma bênção. Nós entraríamos na terra direto. O povo de Israel, mas os crentes da igreja são uma benção, né? Ave, credo. Bom, vamos lá. Pastor Maxwell, o termo decretos que todo mundo está usando aí, biblicamente está correto ou isso tem mais a ver com teologia calvinista? Bom, é sempre uma dificuldade para nós tentarmos explicar tudo que se relacione a Deus, né? Até porque essa ideia de que teologia é o estudo de Deus, eu acho que nós não podemos dizer exatamente dessa forma. Teologia é aquilo que a gente tenta sistematizar a respeito de Deus. É o discurso humano a respeito de Deus. O senhor citou, inclusive, o livro de Jó. Eu li o livro de Jó, inclusive, alguns dias atrás, e estava refletindo muito a respeito disso. No livro de Jó, todo mundo fala. Jó fala, os amigos de Jó falam. Lá no final do livro de Jó tem o 4º amigo que parece que vai falar alguma coisa diferente, fala também. E no final aparece Deus dizendo, olha, é como se Deus estivesse... Deus não explica, né, para Jó, e tem toda uma série de motivos para isso, mas é o que o reverendo colocou aqui para nós. Deus coloca o homem no seu devido lugar e disse, olha, eu estou cuidando de toda a natureza, está tudo funcionando bem, o que resta a vocês é crerem em mim e pronto. Não é? Então, tem certas formas de agir de Deus, o pensar de Deus, que nós nunca vamos conseguir sistematizar. E o decreto, respondendo à pergunta, eu creio que é uma forma, é um termo teológico que nós encontramos para tentar entender isso, né? Essa questão da soberania de Deus, enfim. Eu acho que é uma forma que nós utilizamos para poder... tentar entender Deus, que é também o que acontece aqui nesse texto, né? Eu tinha falado lá no início, o texto vai utilizar várias formas, que é a forma do homem entender Deus, é o relacionamento entre Deus e Moisés, é o diálogo entre Deus e Moisés. E o primeiro que usa a expressão arrepender-se é Moisés, né? Porque Moisés fala para Deus, arrepende-te, né? Ou seja, num diálogo entre um ser infinito e um ser finito, o ser infinito vai falar da forma mais próxima para que o ser finito compreenda. Eu tenho um filho de 3 anos, o Theo, e eu tenho que ensinar algumas coisas lá para ele, e eu nunca vou chegar nele e vou usar a linguagem acadêmica, eu nunca vou chegar a falar a mesma linguagem que eu utilizaria numa universidade, enfim. Eu vou falar da forma mais simples possível para que ele entenda. E isso, para mim, é o conceito de revelação. Quando Deus fala da forma mais próxima para que a gente possa entender. Agora, os seus desígnios, né? Mais íntimos, eu acho que nós nunca conseguiríamos compreender ou sistematizar como seres humanos. Cleison Rangel diz assim, se o poder de escolha, por exemplo, de aceitar Jesus como Salvador não é válido, então para que evangelizar? Se no fim de tudo, se no fim tudo já está determinado, inclusive quem vai ser salvo. Reverendo? Pois é, então... É a velha luta que o homem tem de querer ter participação no projeto de salvação. O projeto de salvação de Deus,
ele foi elaborado porque o Senhor sempre quis ter uma relação pactual com o povo e prometeu que faria isso, e o homem foi cada vez pecando, o Senhor estabeleceu a aliança, o homem foi se perdendo, como nós temos conversado aqui, e ainda assim o Senhor Deus foi alcançando cada um. Então, para ajudar a acalmar o coração aqui do nosso irmão, em Gênesis 17:7, Deus falou com Abraão: farei contigo uma aliança, serei seu Deus, de ti e de toda a tua descendência. Olha, essa descendência, no primeiro momento parece que são filhos, netos, né? Agora, ainda que fosse só de filhos e netos, não seria o total de estrelas do céu. Tem uma ideia lá que já poderia, né? Mas não dava para entender, por conta da revelação progressiva estar ainda num limite estreito. Só que quando o apóstolo Pedro interpreta em Atos 2:39 a conversão dos gentios, ele diz assim: aqui é o que Deus falou a Abraão. Deus deu aos gentios a fé, a promessa chegou, é para vós e para os vossos filhos. Então, saiu de Abraão, Pedro interpreta que é justamente ali a partir do Pentecostes. Mas é Paulo que vai trazer a explicação mais adequada em Gálatas 3,14, que é quando ele diz assim, falando do povo gentílico, inclusive, que é quando ele diz: olha, aqui está a promessa de Abraão, e a promessa de Abraão é o Espírito aos gentios. Então, o que está acontecendo aqui que o nosso irmão cita? Olha, se está tudo predeterminado, por que então evangelizar? Porque nós não sabemos quem são os predestinados. Agora, o Senhor Deus sabe. Então, nós anunciamos como uma oferta livre do Evangelho, não só para salvação, nós também anunciamos para condenação. Isso aqui, na questão do querigma, sinceramente, a maioria das pessoas tem até medo de falar sobre isso, porque todo mundo acha que o Evangelho é só para a salvação. Olha, as boas novas compreendem a salvação aos que são do Senhor e a condenação, né? Então, só para acalmar o coração do nosso irmão, continua evangelizando, porque nós não sabemos quem são os de Deus. Agora o Senhor sabe. A palavra de Deus diz que Ele sabe. Foi assim que Deus disse a Paulo: Paulo, entra aí nessa cidade, porque tem muitos dos meus aí. Agora Paulo não sabia quem eram, então ele faz o quê? Prega para a cidade. Os do Senhor ouviram e creram e converteram-se. E então, graças a Deus, são os nossos irmãos lá da nuvem de testemunha de Hebreus. Então, só para dizer para ele, fica tranquilo, você não precisa se preocupar com isso não. Não precisa se preocupar com quem é e quem não é. Isso faz parte do conselho de Deus. O que depende de nós é a obediência, como nós temos debatido aqui, da grande comissão. Indo, fazei discípulos. Faz discípulo e deixa o resto para o Senhor. Bom, quanto tempo tem ainda, Angélica? Então não tem. Então acabou. Infelizmente. Quer falar uma última frase? Pode falar, pastor. Mas só uma frase? Só uma coisa. Quando eu falo sobre essa questão do livre-arbítrio que eu citei, eu concordo nesse sentido de que as nossas escolhas serão erradas. Eu acho que quando a gente usa bem o nosso livre-arbítrio, a primeira coisa que a gente percebe é que a gente vai errar. E o livre-arbítrio serve para que a gente entregue todo o nosso caminho a Cristo. Quer dizer, é a gente perceber que o nosso livre-arbítrio, se for usado de forma plena, né, nos levará à condenação. Quando eu escolho por Cristo, o que eu faço? Eu falo: Senhor, eu entendi que eu não consigo, então eu entrego tudo, porque o Senhor é quem pode fazer tudo que precisa ser feito em mim para que eu seja salvo. Conversamos com o reverendo Sérgio Lima, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e com o pastor Maxwell Fajardo, da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Perus. O contato desses dois irmãos está publicado no nosso Facebook, Use e Abuse. Vamos ver agora o resultado da enquete. 63% disseram que Deus decretou tudo e 37% votaram na livre escolha humana. O Brasil é calvinista. Pois é. A gente vai se encontrar no próximo Vejam Só. Deus abençoe.